Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do antero.com.br. Atenção, porque essa notícia é muito importante, hein? Reviravolta no caso da delação de Silval Barbosa. Pode ser anulada a delação de Silval Barbosa. Silvio, o chefe de gabinete, e Silval Barbosa, se isso ocorrer, podem voltar para a cadeia. Tem uma matéria importante que é publicada pelo jornalista Pablo Rodrigo, do site Hiper Notícias. Ele é também correspondente do jornal Folha de São Paulo. E essa matéria também ganhou destaque no jornal A Gazeta, depois de ter sido publicada na Folha de São Paulo, onde demonstra trechos de gravação. Essas gravações foram apreendidas na casa do prefeito de Cuiabá, Manuel Pinheiro, por ocasião da Operação Malebolge. E o repórter Pablo Rodrigo teve acesso a essas gravações, e essas gravações demonstram que, gravado em um determinado trecho, o chefe de gabinete de Silval Barbosa diz que falou apenas o que quis e, portanto, omitiu fatos da Procuradoria-Geral da República. Se isso tudo se confirmar, o Silvio perde a delação. Com certeza. Nós podemos afirmar o mesmo em relação ao Silval Barbosa. Porque Silvio é Silvio, Silval é Silval. Quer dizer, há o princípio da intranscendência criminosa. Se Silvio errou, não significa que errou combinadamente com Silval Barbosa. Mas há também a possibilidade de perder a delação. O que não significa dizer que perdem as provas. As provas continuam válidas. Porque da mesma forma que o Supremo já decidiu que no caso Joesley, ainda que ele perca a delação, as provas continuam válidas, no caso Silval, ainda que perca a delação, as provas continuarão válidas. Como é que esse áudio veio à tona? E aí eu quero chamar a atenção do ouvinte. Porque na busca e apreensão na casa do prefeito Emanuel Pinheiro, foi encontrada uma fita de áudio. Essa fita de áudio, sabe-se hoje, foi entregue ao prefeito pelo ex-secretário de Silval, Alan Zanata. Alan Zanata foi o cidadão quem gravou o Silvio. Ele foi lá falar com o Silvio e gravou o Silvio. Gravou toda a conversa com o Silvio. O site Hiper Notícias, ele dá um show de cobertura, aliás, porque foi ele quem teve acesso a essa coisa toda, e ele publica várias questões sobre o áudio. E esse áudio livra bem a barra do prefeito Emanuel Pinheiro. Por que que livra? Não é que o prefeito Emanuel Pinheiro deixará de responder por alguma coisa. É que minimiza bastante a questão do prefeito Emanuel Pinheiro. Não sou eu quem estou dizendo, é o áudio. Eu vou ler aqui a transcrição de parte do áudio do Silvio, que está publicado, repito, no site Hiper Notícias. Diz lá: Silvio Correia diz ao ex-secretário Alan Zanata que Emanuel Pinheiro foi colocado na delação para ganhar mais visibilidade às denúncias, já que atualmente é prefeito da capital mato-grossense. O Alan Zanata explica se é amigo do Emanuel Pinheiro. Aí o Alan Zanata: o Emanuel tá lá em cima, cresceu, tá arrebentando, diz cara que sempre foi parceiro. O Emanuel, eu de exemplo, convivi, entendeu, Silvio? Cara ponta firme, é um cara que nunca pediu um centavo assim pra botar faca, pra dar governabilidade, pra fazer isso, você sabe disso. Aí o Silvio Correia: esse foi o contexto, né? Aí o Alan Zanata: entendeu? Aí bota ele num contexto que também não tinha um motivo, cara. Um cara igual ele não tinha motivo, cara. Aí o Silvio Correia: era um cara injustificável, não quero defender. Quando resolveu fazer essas filmagens, eles,
Aí tem o pontinho que é inaudível, e eu fiquei sabendo um dia antes que eles iam lá fazer uma operação que ele estava saindo. E outro trecho, Zanata volta a falar do Emanuel e diz que foi bode expiatório. Alan Zanata. E o Nadaf, quando me sacaneava? O Silvio que aguentava os cacetes. Porque o que ele falava lá era, o chefe acreditava. Agora o cara, eu falei, o Emanuel não merece, na minha ótica não merecia. Tinha que estar fora disso aí. Ele hoje é um líder político que está numa ascensão, explodindo. Aí teve uns que veio falar para mim, não, isso aconteceu porque o cara é prefeito. Pegaram ele de bode expiatório para diminuir pena, essas coisas. Aí o Silvio, isso é a justificativa que eu tenho. Tanto é que tão mais massificante é ele, né? Mas é que no contexto, ele é o cara que dá mais repercussão hoje, né? Se ele fosse um deputado, não daria tanto impacto. Mas até de falar que não foi escolhido, não foi. Foi no dia e na hora errada que ele, o delator também assume no áudio ser dono de um garimpo que teria ocultado na declaração de bens à PGR. Aí o Silvio Correia fala que é dono de um garimpo que teria ocultado. O jornal A Gazeta traz como informação aqui o seguinte: entre os citados na delação, o prefeito Emanuel Pinheiro teria sido gravado em outro contexto do que aquele que foi informado na colaboração. Isso teria sido feito para que o acordo ganhasse visibilidade. O valor tinha como objetivo quitar uma dívida com o Instituto de Pesquisa de Propriedade do irmão do PMDBista. Tudo bem. Agora, isso vai livrar totalmente o Emanuel? Não vai livrar totalmente o Emanuel. Porque Emanuel é crescidinho, é maior de idade, é advogado, é ex-deputado, é atual prefeito, e qualquer cidadão sabe que se for receber dinheiro do governo, ainda que seja dinheiro de pesquisa, como que recebe esse dinheiro do governo? Recebe esse dinheiro de forma oficial, não em dinheiro espécie. E eu vou conversar com o Rodrigo, que é o jornalista do IP Notícia. Vou até fazer esse parênteses no comentário. Pablo, primeiro, parabéns pela reportagem, pelo furo jornalístico, e eu gostaria que você dissesse, você que ouviu a fita, qual que é a sua convicção? Ameniza pro Emanuel ou continua a mesma coisa? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. O áudio, ele é de mais ou menos 1 hora e 24 minutos. E o áudio, na verdade, em relação às imagens dos deputados, na minha avaliação é que as imagens, elas estão ali, né? Elas são estarrecedoras, onde agentes públicos pegando dinheiro, né? Maços de dinheiro, colocando em paletó, em mochila. Mas o que chama atenção nesse áudio, primeiro, é que o delator Silvio César Correia, ele fala algumas coisas que ele omitiu na delação. E de acordo com a lei da delação, não se pode mentir, ele ocultou, ele deixa claro que ele tem ele tá tocando, ele fala, sobrou pra mim, pelo menos eu tenho um garimpo, né? Coisa que ele não fala na delação. Ele também fala que os quase 500 mil reais que ele devolveria, quem vai pagar, na verdade, é o ex-governador Sival Barbosa e não ele. Fato que também não termo de colaboração premiado. Então significa que ele omitiu algumas coisas, né? Ele falou algumas coisas que podem comprometer a delação. A delação dele, ou você acha que compromete também a delação do Silval? Eu creio que compromete a delação de todos, porque ali foi por conexão. Quando o Silval conseguiu a prisão domiciliar e deixar o centro de custódia da capital, a gente não pode esquecer que essa decisão também por conexão foi cedida ao Silvio Correia. Então, na minha opinião, é que a delação deles estão conectados. É um caso semelhante, em proporções diferentes, da JBS, dos irmãos Wesley Batista e Joés Batista e o Aldi, né, Ricardo Aldi. Então, eu creio que isso compromete. No mínimo, Antero, esse áudio, ele simplesmente questiona a delação, né? No mínimo isso. Agora, em relação aos vídeos, não tem que se falar, né? Os vídeos estão ali, as imagens são estarrecedoras, mas o que chama atenção é essa questão, né? Então, na verdade, esse áudio aí, ele vem questionar o termo de acordo da delação.
ele não comprova que aquele dinheiro que os deputados pegaram na época, ele não limpa essa imagem na minha avaliação. Agora, é mais uma delação onde o delator omite algumas questões e com certeza isso vai provocar a PGR a se manifestar em relação a isso. Pois é, e você ouviu o áudio todo? Sim, consegui. Ontem eu passei a tarde toda ouvindo. A transcrição ela deve estar pronta hoje. A gente providenciou as transcrições e ali era uma conversa de amigos, né? Pelo que deu para entender, né? Era uma conversa de amigos, só que o Silvio acaba falando coisas que comprometem, né? Ele afirma que a gravação foi montada, foi armada naquele dia para pegar alguns deputados. Logo mais agora no Hipernotícias a gente vai soltar uma matéria que ele deixa claro que o objetivo dele era gravar o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, naquele dia, né? Isso tá muito claro. E ele gravou? Não conseguiu gravar segundo, pelo menos o que está no áudio ele não conseguiu. Mas é algo muito estranho, né? É algo muito estranho também porque o áudio ele foi apreendido na casa do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Porque o Alain é amigo do Emanuel, não é isso? Exato. Como que se deu o fato? Mas o Alain entregou esse áudio para o Emanuel quando? Depois da delação do Silval ou antes? Não, a gravação ocorreu dia 28 de agosto, né? 28 de agosto, ou seja, menos de 7 dias, uma semana antes da operação que ocorreu, né? Quer dizer, 20 dias antes da operação. Então os vídeos já estavam aí. Segundo o ex-secretário Alan Zanata, ele diz que o Silvio, muita insistência, tentou conversar com ele. E ele alega que ele foi conversar, só que ele para ele se proteger, ele decidiu gravar a conversa, porque segundo ele participou do governo Silval Barbosa, só que ele falou, todo mundo tá gravando todo mundo, então eu vou aqui me cuidar, né? Vou gravar essa conversa, caso alguém fale alguma coisa de mim, eu tenho para comprovar. Após a gravação, ele disse que foi para casa, ele mora em Goiânia, mas aí ele estava de passagem aqui, e aí ele simplesmente foi escutar o áudio e tal, e ele viu que não tinha nada, né? Aí segundo ele entregou pro Emanuel, falou, ó, prefeito, esse aqui não me serve, eu ia jogar fora, mas talvez para você sirva. O Emanuel Pinheiro recebeu o áudio, chamou a defesa dele. Recebeu depois da operação, então, né? Não, recebeu antes. Deve ter recebido um dia depois, eu não sei, mas ele recebeu. Só que no dia 4, na operação da Polícia Federal, quando foi na casa do prefeito, eles conseguiram prender esse pendrive com o áudio e a transcrição já pronta. Diante disso... o prefeito já tinha transcrição também? Ele já tinha pedido para fazer uma análise técnica nesse sentido, para ele apresentar como defesa, né? Aí, só que a polícia prendeu. Nesse sentido, a defesa ela já protocolou no STF que existe esse áudio e pediu para que a PGR analisasse esse áudio, né? Que já está com a Polícia Federal. Isso então, a defesa do Emanuel, então já está pedindo para analisar esse áudio para fortalecer a defesa, é isso, né? De acordo com o que a gente conseguiu apurar, eles apresentaram uma notificação no STF pedindo para que esse áudio fosse analisado, fosse passado por uma perícia, né, que a Polícia Federal aprendeu, e eles também solicitam que algumas pessoas sejam ouvidas, entre elas o ex-secretário Alan Zanata, eu não me lembro agora o nome do funcionário que instalou a câmera para o Silvio, né? Naquele episódio, que era um funcionário, e inclusive o ex-governador Silval Barbosa e o próprio Silvio. Então a defesa já solicita isso, né? Então, nesse sentido, o que a gente agora, de acordo com o processo jurídico, pode ser sim que a PGR possa pegar esse áudio e, assim como na delação dos irmãos Batistas, pode suspender a delação porque existem fatos ali que foram omitidos, né? Certo.
Esse é o fato relevante. Se for suspensa a delação, Silval Barbosa e Silvio pode voltar para a cadeia. Correto. Suspenso, a prisão domiciliar de ambos, né, que foi junto com o acordo, ela perde efeito e eles voltam para o presídio. Existe esse fato. Agora também é importante deixar bem claro, e de acordo como a PGR, o STF vem trabalhando, no caso dos irmãos Batista, que é um pouco semelhante, né? Que as provas valem, né? As provas, na minha opinião, eu acho que as provas vão continuar, porque no STF deixou isso claro, olha, vamos suspender, mas as provas ali, elas continuam valendo. Tá. Né? Tem um trecho aqui no Jornal A Gazeta que eu não li no IP Notícia. Não sei se eu não li porque não consegui localizar, mas eu gostaria de confirmar com você. Aqui tem um trecho do Jornal A Gazeta que diz o seguinte: entre os citados na delação, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, teria sido gravado em outro contexto do que aquele que foi informado na colaboração. Bom, isso está no seu texto também, que foi gravado em outro contexto. Isso teria sido feito para que o acordo ganhasse visibilidade. E o valor tinha como objetivo quitar uma dívida, é isso que eu não localizei no seu texto. O valor tinha como objetivo quitar uma dívida com o Instituto de Pesquisa de Propriedade do irmão do PMDBista. É isso mesmo? Isso. Na verdade, o áudio, porque ele digamos, ele é difícil você transcrever um áudio todo, né? Por causa da qualidade e tudo mais. Mas o próprio Silva, ele diz isso. Ele reclama que ele chegou a ter um desentendimento com o empresário, né, que inclusive é irmão do prefeito, e eles nem estavam se falando. E aí ele fala que era uma dívida de R$80 mil essa dívida, e que era uma pesquisa e tudo mais. E aí, segundo o delator, no áudio, né, o áudio que tivemos acesso, ele diz que o Emanuel apareceu ali porque ele estava entrando em licença, e como ele já não estava falando com o empresário, que era irmão do prefeito, ele decidiu fazer com que o prefeito falou, vou passar via prefeito, porque segundo o delator, eles quase chegaram à via de fato, no caso o Silvio César e o empresário Popó, né, dono do Instituto Pesquisa Mark. Então realmente ocorreu isso. O valor, quem me falou a quantia do valor foi a defesa do prefeito quando eu procurei, né? Quando procurei, falou, o valor era em torno de R$20 mil. Então, não, na mas verdade... isso aparece naquele áudio da fita, aparece a história dos 20 mil. Não, então... Na gravação meio que aparece isso. Da fita, então, do vídeo, né? Sim, isso aparece. Então é isso. E a defesa alega, inclusive a defesa ela fala esse contexto, né? Eu tive acesso via o STF lá, que tá público também, né? Porque tá derrubado. Eles alegam isso, que na verdade era uma dívida, esse dinheiro é uma dívida. E o interessante, porque o vídeo, o próprio Silvio fala pro Zanata que o contexto era diferente, que ele apareceu lá, o cara errado na hora errada. Essa é a frase que o Silvio fala, né? Que na verdade o Silvio, ele alega que o vídeo era para pegar outros deputados. Inclusive, a gente vai soltar a matéria durante o dia, outros trechos, mas uma coisa que chama atenção, ele até cita o ex-deputado Luiz Marinho, né? Ele fala, olha, era para pegar outros deputados, mas o Luiz Marinho apareceu lá. Aí ele falou que por isso que ele tira o Luiz Marinho das imagens, porque ele falou, eu não vou fazer isso com o deputado Luiz Marinho. Mas assim, uma coisa que ficou claro, que o objetivo mesmo era gravar alguns deputados nesse sentido. O áudio tá público no site do Hiper Notícias, né? A gente vai soltar a matéria no decorrer do dia, e talvez, se a gente conseguir terminar, a gente vai publicar a transcrição na íntegra, né? Para que os leitores, para que todo mundo tenham acesso ao conteúdo do áudio. Pablo Rodrigo, parabéns pela matéria. Tá. Muito obrigado, Pode ser a matéria que vai mudar a vida do prefeito Emanuel Pinheiro para melhor. Não que você queira fazer isso, evidente. Você, como jornalista, registrou os fatos, só isso, né? Antero, na verdade, assim, muitas pessoas falaram, estão tentando proteger o prefeito. Na verdade, não, assim, nós como jornalistas, é um fato. É um fato, né? Você tem que divulgar, fazer o quê? Foi apreendido um áudio, né? Nessa condição, a gente teve acesso e a gente publicou. A gente publicou na íntegra. A gente poderia pegar trecho, cortar, a gente
gente decidiu publicar na íntegra. E repito, né? Esses fatos no áudio, o que ele coloca sob suspeita a delação, né? A delação do Silvio e por conexão do ex-governador Samuel Barbosa. Em relação aos vídeos que foram prestados, que chocou toda a sociedade, chocou o país, de deputados, parlamentares pegando dinheiro. Eles têm vida própria, né? Isso aí, o vídeo, né? As imagens estão ali, né? Contra imagens não tem argumentos, né? Agora é isso, né? A gente está publicando, a gente procura publicar os fatos, né? Os bastidores, e a interpretação fica por conta do leitor, né? Tá bom. Pablo Rodrigo, parabéns pela notícia mais uma vez, pelo furo de reportagem. Eu acho que essa pode ser a grande reportagem do ano. Parabéns, garoto. Muito obrigado, Antero. E muito obrigado de nos atender. 7h24. Nós fizemos hoje um comentário-reportagem com a participação do Pablo Rodrigo, porque era muito importante que ele, que é inclusive o correspondente da Folha de São Paulo, que fez toda essa matéria, que ele participasse dessa informação para o telespectador. Aliás, para o ouvinte, né? Mania de estar trabalhando em televisão também. É isso.